O que realmente acontece com o pão e o vinho durante uma missa? Para milhões de católicos, aquilo é muito mais do que só um símbolo. É um mistério profundo chamado Eucaristia. Hoje, a gente vai mergulhar nesse pilar da fé, viajando desde as antigas profecias até o seu significado real, para entender por que essa crença fala ao mesmo tempo de um sacrifício e de uma presença divina bem real. E para a gente começar a entender esse mistério, não tem outro jeito. A gente precisa voltar para aquele momento crucial onde tudo começou, que foi a última ceia. A chave para desvendar tudo isso está escondida nas palavras exatas que Jesus usou naquela noite. E a resposta, se a gente for direto nos evangelhos, é surpreendentemente direta. Ele não disse isto simboliza ou isto representa. A afirmação é categórica. Isto é o meu corpo. Essa palavrinha tão pequena é simplesmente a base de toda a crença na presença real que a gente vai explorar hoje. Ok, mas como assim? Como é que palavras podem ter o poder de transformar pão e vinho? Bom, para entender isso, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o que é um sacramento dentro desse contexto de fé. É como se fosse a chave que abre a porta para esse mistério todo. Pensa assim, um sacramento é como se fosse uma ponte entre o que a gente consegue ver e o que a gente não consegue. Ele usa coisas do nosso mundo, coisas que a gente pode tocar e sentir, tipo a água no batismo ou, no nosso caso aqui, o pão e o vinho, para transmitir uma realidade divina, uma graça que é invisível, mas que se acredita ter um efeito real na alma. E segundo a doutrina, para essa ponte funcionar, para essa transformação acontecer, precisa de 3 elementos essenciais. Primeiro, a matéria, que é o pão e o vinho. Segundo, a forma, que são as palavras exatas de Jesus na última ceia. E terceiro, o ministro, que é um sacerdote ordenado agindo em nome do próprio Cristo. Mas olha que interessante. Essa ideia de um pão divino, um alimento que vem do céu, não surgiu do nada na última ceia. A teologia cristã enxerga várias sombras ou figuras disso, sabe? Como se fossem pistas poderosas que foram plantadas séculos antes, lá no Antigo Testamento, e que já apontavam para essa realidade. E a primeira dessas pistas, para muitos, é quase poética. Está no próprio nome do lugar onde Cristo nasceu, Belém. Em hebraico, Beth-Lehem significa literalmente casa do pão. Isso não é visto como uma coincidência de jeito nenhum, mas como um sinal profético. Aquele que nascia na casa do pão estava destinado a se tornar o pão da vida. Agora, a primeira grande sombra, a mais famosa talvez, que a gente encontra nas Escrituras, é o maná. Lembra daquela história? Aquele pão misterioso que caiu do céu e alimentou o povo de Israel por 40 anos no deserto? E aqui a comparação teológica é a chave de tudo. O maná era um alimento para o corpo e era temporário, né? Sustentava por um dia e, se guardasse, estragava. Já a Eucaristia é apresentada como algo totalmente diferente, o verdadeiro pão da vida, um alimento para a alma, que não estraga e que nutre para a eternidade. Só que a Eucaristia não é vista apenas como alimento, ela é também sacrifício. E para a gente entender essa outra dimensão, a gente precisa olhar para uma das histórias mais dramáticas e importantes do Antigo Testamento. Aquele momento em que Abraão é testado por Deus e chamado para sacrificar o próprio filho, Isaque. Os paralelos aqui são vistos como algo muito profético. Pensa comigo. Isaque, o filho único e amado, carrega a lenha do próprio sacrifício nas costas, assim como Cristo carrega a cruz. Mas a grande virada está no final. Para Isaque, Deus providencia um cordeiro que morre no lugar dele, o sacrifício é interrompido. Já no Calvário, não tem substituto. Cristo é o Cordeiro de Deus, e ali o sacrifício vai até o fim. E essa ideia do cordeiro sacrificial nos leva, sem escalas, para o evento que é o precursor mais direto da última ceia, a celebração da Páscoa judaica, aquele memorial da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Lá no livro do Êxodo, a ordem de Deus para o povo é super específica. Não bastava só sacrificar o cordeiro e passar o sangue na porta. A ordem era clara, a carne do cordeiro tinha que ser comida. A libertação da escravidão só acontecia de fato depois daquela refeição. Ou seja, participar comendo era parte essencial do mandamento. Então, chegamos ao ponto crucial. Durante a última ceia, que era na verdade um jantar de Páscoa, Cristo pega todo esse ritual antigo e dá um significado completamente novo, definitivo. A ordem dele, fazer isto em memória de mim, pega aquele mandamento da Páscoa e o eleva a uma realidade nova e eterna. E é aqui que a gente chega no coração do mistério.
A compreensão de que a última ceia e a crucificação não são vistas como dois eventos separados, mas como as duas faces de um único e inseparável ato de sacrifício. Na teologia católica, o que acontece na ceia é uma antecipação do que vai acontecer na cruz. O pão que é partido ali na mesa é o corpo que vai ser entregue na cruz. O vinho derramado no cálice é o sangue da nova aliança que vai ser derramado pela salvação. Em essência, é o mesmo e único sacrifício apresentado de duas formas diferentes. Essa crença numa transformação real e não só simbólica tem até um nome teológico específico: transubstanciação. A doutrina explica o seguinte: as aparências do pão e do vinho, o gosto, a cor, a textura, tudo isso continua lá, a gente continua percebendo, mas a realidade mais profunda, a substância daquilo, se converte de verdade no corpo e sangue de Cristo. E por que acreditar nisso é tão central? Porque se acredita que receber a Eucaristia produz efeitos espirituais muito concretos. A fé diz que ela fortalece a alma contra o pecado, aprofunda a união com Deus e, de certa forma, já é um gostinho, uma antecipação da vida eterna. Então, o que a gente pode concluir dessa nossa jornada? Que foi desde as sombras lá do Antigo Testamento até a realidade dessa crença tão central no cristianismo. Tem uma frase do apóstolo Paulo que parece que amarra tudo isso perfeitamente. Ele escreve assim: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, ele é o cumprimento de tudo aquilo que as figuras antigas anunciavam. E por isso, a celebração dessa nova vida é feita com pães ázimos, que simbolizam uma vida nova, pura, sem o antigo fermento do pecado. E isso nos leva a uma reflexão final que essa crença propõe. A questão sai do campo da doutrina e vai para o campo pessoal. Não é mais só sobre acreditar num conceito, mas sobre responder a um convite, a uma entrega que, para os que creem, se renova todos os dias. No fim das contas, tudo se resume a este mistério impressionante: a crença de que o próprio Criador, por um amor que ultrapassa a lógica, se faz pequeno e se torna alimento. Para quê? Para nutrir a sua criação na caminhada rumo à eternidade.